Desculpa a demora, um pouquinho, que eu estou transmitindo essa aula aqui o pessoal que está na Universidade de Buenos Aires, na UBA, o pessoal das Ciências Sociais lá, a gente faz sempre... É, e eu não pedi permissão nem nada, porque eu não estou mostrando vocês, etc. É só, enfim, sobre o assunto, porque um colega também está debatendo o da você lá, né, nessa batalha das ideias também da historiografia, e também no curso de Ciências Sociais, né, os compadres. Pois bem, então é o seguinte, eu pedi para vocês lerem a introdução no sentido de ter uma noção minimamente, né, da obra toda, né. A primeira está dividida em partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Primeira parte falando do que se convencionou chamar de primeira geração, a segunda, né, o momento do Brosel, de segunda geração, e a década de 70, que para o Dossé não é uma terceira geração, mas é um momento, se chama assim, ele fala terceira geração, mas ele entende que é um momento que se distingue de toda essa história dos Annales, né? Por isso, dos Annales e a história nova, a nova história. E pedi para ler, então, esse capítulo 5, que é o primeiro capítulo da terceira parte, que ele aí começa a falar dessa história fragmentada, né? E eu queria chamar aqui a atenção, reivindicar o debate da última aula que nós tivemos, da última sessão, falando sobre o culturalismo, né? Não se trata em nenhum momento a crítica do Doss, né, em relação ao estudo sobre a cultura, sobre a história cultural ou a antropologia histórica, né? Ele reconhece que é extremamente importante, da mais fundamental importância, né, a pesquisa e o estudo da cultura, né? Ele não vai falar, mas eu diria de uma obviedade que o estudo da cultura é extremamente importante, é vital, é vital. O problema é quando se coloca na perspectiva culturalista todas as esferas da vida. E aí é complicado. A cultura perpassa, assim, todas as esferas da vida. Mas, só para dar um exemplo, onde é que está a crítica? Dá um exemplo para poder deixar bem claro. Onde é que está a crítica a essa história cultural, essa antropologia histórica? É no fato de recortarmos, por exemplo, uma manifestação cultural, ou ainda entendermos que, através das manifestações culturais, eu explico tudo. Melhor o exemplo, tentarei. Eu vou explicar, por exemplo, a exploração do trabalhador pela questão cultural, pelo viés cultural. Há uma cultura de exploração? Claro que há. Claro que há. Mas eu não consigo explicar mais-valia só pela cultura. Como também não consigo explicar sem considerar a cultura. Está dando para sacar? Porque eu vou tentar entender o comportamento desta sala. Hoje, por exemplo, poucos alunos vieram. Poucos guerreiros, homens, mulheres e população em geral vieram para a aula. A partir de uma análise cultural, eu vou tentar entender esse fenômeno. Em partes eu vou conseguir entender, né? Agora, em partes, na sua totalidade, só com a cultura eu não consigo entender. Ou ainda, por que muitas pessoas não almoçam no RU? Eu vou tentar observar por que as pessoas não almoçam no RU. Só porque há uma cultura alimentar diferente, ou vários elementos da cultura que não é só alimentar. E através da cultura eu vou explicar por que muitas pessoas não vão para o RU. Olha as bolas, eu consigo fazer uma explicação, uma pesquisa cultural, uma antropologia histórica, explicando isso através da cultura? Claro que eu consigo, né? Mas atenção, para a possível fragilidade. Para o Dossé, a fragilidade que vai ter, né? Ou seja, se eu ignorar a questão econômica, a questão política, né, a questão social, evidentemente eu consigo só fazer um olhar cultural, mas daí eu já estou tendo uma ideia de cultura deslocada dessas outras esferas da vida, né? E o Dossé propõe, e ele não é marxista não, para quem aqui tem refúgio com o marxismo, né? Ele está propondo, a cultura é extremamente importante, mas agora, ela é uma esfera muito importante ao lado de outras esferas da reprodução da vida muito importante, né? Então não é nem 8 nem 80. Ou seja, não é só falar da economia e nem só falar da cultura. É entender que cultura, economia, sociedade, política, só para pegar alguns elementos, hein? Coloca dentro de cultura aí, recorta, religioso, isso tudo faz parte da sociedade. Nós somos, isso aí compõe as esferas da vida, ou ainda, há uma esfera da totalidade em que esses elementos estão aí disseminados, né? É claro que você pode sim, olha, eu quero fazer uma escolha mais para o lado da cultura, para entender, por exemplo, agora, aqueles que almoçam no RU. Qual é a cultura alimentar do RU?
E a partir do estudo desses seres, desses sujeitos que comem no RU, se alimentam no RU, eu vou tentar fazer uma pesquisa, enfim, uma pesquisa de campo, e a partir daí eu vou fazer algumas considerações sobre qual é a cultura alimentar do RU. Atenção, se eu não dialogar com a política para entender que tipo de política está sendo deliberada, para ver, por exemplo, que tipo de cardápio vai rolar no RU, opa, vai ficar com, no mínimo, fragilidade aqui. Por exemplo, eu posso falar, o pessoal gosta de comer couve-flor. Peraí, eu tenho que debater se tem outras opções além do couve-flor. Eu estou tentando simplificar e não sei se estou me fazendo tão claro, né? Mas, ou seja, só a cultura não dá conta. Agora, o que acontece? Muitas pessoas querem fazer uma pesquisa bastante focalizada na cultura, e isso é legítimo também, mas muitas vezes por conta de um ranço com a história política. Ou ainda um ranço, né, com a história econômica, sobretudo a história econômica, o economicismo, né? Que é realmente de dar ranço ao economicismo, não tem dúvida nenhuma. Mas agora, como é que eu entendo, por exemplo, a cultura Guarani Kaiowá, sem levar em consideração as formas de sociabilidade do capitalismo, na qual os Guarani Kaiowá estão incluídos plenamente. Não estão incluídos em relação ao consumo, né? Mas estão incluídos, não tenham dúvida nenhuma. O povo Terena, eu sempre falo dos Terena porque me chama a atenção esse povo. A cultura terena, vamos lá, por exemplo, uma pesquisa que existe, uma de uma amiga minha, que deu aula aqui já também um tempo, a Graziella, talvez vocês não tenham conhecido ela, que entrou agora, porque a Gra saiu faz 1 ano e meio já. Ela pesquisou o seguinte, mesmo com todo o protestantismo no século XX, 1924, por exemplo, se desenvolve aqui uma série de igrejas norte-americanas, se chama Unidas, né? Uma série de igrejas norte-americanas, neopentecostais, que vão tratar da, aspas, evangelização, né, dos indígenas, sobretudo do povo Guarani e Terena. E aí ela diz o seguinte, na tese dela, ela como uma boa estruturalista, séria estruturalista, ela vai dizer o seguinte, não há uma conversão do povo terena, da cultura terena, à cultura protestante. O que há na realidade é uma apropriação do universo, da cosmovisão terena, da religiosidade terena, para o protestantismo. Ou seja, os terenas não abandonaram o xamanismo. Mesmo quando esses terenas estão no culto da igreja norte-americana, no Mato Grosso do Sul. Ou seja, há uma permanência cultural, há uma apropriação. E ela diz o seguinte na tese de doutorado dela, não é possível usar a lógica do capitalismo para entender a religiosidade terena, e sim a manifestação cultural. A cultura é o centro para entender o que está acontecendo. Olha lá. E aí eu critiquei, a minha dissertação de mestrado é uma crítica a uma série de teses, incluindo dessa minha amiga, né? Mas é uma crítica fraternal, honesta, né? E eu acho que com mínimo de maturidade. E aí eu falei para ela, informalmente, né? Isso está formalizado na dissertação. Falei, Gra, como é que você consegue sustentar? E eu defendo que você não consegue, tá claro, eu vou demonstrar isso na dissertação, que na tua tese não sustenta. Por exemplo, como é que eu não preciso me preocupar com a cultura capitalista, do modo de produzir a vida do capitalismo, nesse processo de evangelização dos terenos? Quem são esses neopentecostais que estão vindo dos Estados Unidos para evangelizar o povo terena em Guarani, Kaiowá e Andeva, no Mato Grosso do Sul? São protestantes. Beleza, são protestantes de que região dos Estados Unidos? Sobretudo da região de Nova York, Nova York e do estado de Washington, lá do lado. Washington, né? Ou seja, e quem são esses pastores, esses missionários evangélicos? São pessoas que militam e que vivem nessa sua organização. Ótimo. Né? Qual é a atividade econômica que dá vida a eles? É só o dízimo? Não, eles são empreendedores. Que tipo de empreendimento eles possuem? Eles possuem fazendas. Desculpa, Gra, são empresários, né, do latifúndio, no caso do Brasil. Na lógica do capitalismo, produzem algo naquela terra. Né? Então, como é que eu vou desconsiderar, né, o fator político e econômico na vinda dessas missões da Uniedas para cá? É muito frágil isso. Eu acho que não se sustenta tentar explicar, por exemplo, que não há uma mudança cultural, ou ainda não há uma transformação cultural. Aliás, não há um movimento da cultura terena diante de outras culturas. Não só há o desenvolvimento, movimentos da cultura terena, como também dos protestantes, vamos lá, não em detrimento, mas em contato com a cultura terena, também eles vão abraçar elementos da cultura terena, não tenha dúvida. As culturas estão em movimento.
né? E esse econômico, o político e o social, e político por quê? Ora, as bolas, em 1924, essas igrejas da Uniedas, por exemplo, ganham autorização do Estado brasileiro para virem entrar no Brasil, né, sem isenção de impostos, etc, etc, etc e tal. Até porque iriam colonizar áreas, né, dispersas, áreas indígenas. Como é que... Exatamente. Ou seja, como é que eu descolo o político e o econômico desse troço? Né? Então, assim, essa é uma crítica muito grande que ele faz com pesquisas que ficam presas só ao cultural, por postularem que só o cultural explica tudo. Né? Atenção, o cultural está realmente em tudo. Mas nem todas as situações são possíveis de entender plenamente só pela cultura. Né? Digo, dentro desse ranço com as outras áreas do conhecimento. Né? E o mesmo se aplica aos economicistas que não querem considerar a cultura, aos politicistas que não querem considerar a cultura, isso é horripilante. Por isso que eu reivindico aqui um debate inicial lá, que é justamente, eu falava de dialética das temporalidades, mas eu também digo dialética na produção do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento são importantes, todas as áreas. Né? Eu não posso taxar os antropólogos de fenomenólogos, ou seja, eu estudo só a casquinha do ovo. Né? O historiador não, o historiador é o fodão. Ele estuda a casca do ovo, a parte de dentro da casca do ovo, a clara, a gema, a constituição do ovo, a coácula da galinha, a reprodução da galinha, das espécies de aves e qualquer tipo de mamífero, sobretudo homo sapiens sapiens. Os historiadores são foda. Se eu ficar nessa ideia também é muito pobre, né? Mas a ideia central é uma dialética na produção do conhecimento, diálogo. E aí os análises são extremamente importantes quando propõem a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, de verdade. Que o historiador dialogue com as ciências sociais, aprenda a pesquisar com o cientista social, que o cientista social aprenda a pesquisar também com o historiador. A mesma coisa em relação ao etnoantropólogo. Nós falamos mais antropólogo aqui no Brasil. Que o antropólogo faça também o mesmo diálogo. E aí nós saímos enriquecidos disso. Exemplo clássico disso é justamente essa tradição de análise, que consegue fazer isso. Peraí, o que você está falando então? É que o François Dosset vai dizer que na década de 70 se perde muito dessa interdisciplinaridade. Foca-se só no cultural, ou privilegia-se o cultural em detrimento de outras áreas do saber, sobretudo da política. Embora existam, sim, historiadores da política, né, mas a política no sentido fenomênico, no sentido do aqui e agora, o que está acontecendo. O René Remonde, por exemplo, é um historiador dessa época dos anos 70, que vai ter programas de TV para discutir política, sobretudo em momentos de processo eleitoral. Né? Mas, assim, tenta analisar, ainda assim, né, a política muito recortada, num tempozinho e não num espaço de longa duração. Qual é o problema? É o fim da picada? É o apocalipse? São as pragas do Egito? Isso aí não é o fim do mundo, isso. Só que, assim, é difícil você falar que, ó, eu estou continuando o tipo de pesquisa que o Bloch fazia. Não está continuando, é diferente. Né? E não tem problema nenhum em fazer pesquisa diferente. Né? E, então ele vai fazer uma crítica gigantesca. Eu vou ler um pedacinho aqui de algumas considerações que ele coloca, algumas considerações finais. Se referindo à terceira geração, ou os anos 70 do Janal. Ao aplicar seus métodos à sua própria pesquisa, à sua própria história, a escola do Janal define-se como uma escola de longa duração. Ele está dizendo, não é longa duração, mas se define como de longa duração. Reivindicam a continuidade e a permanência que une, em um mesmo movimento, os combates pela história do Lucien Febvre, né, e a história em migalhas de Pierre Nora. Ao mesmo tempo, essa escola pretende ser imperceptível, imprópria, a toda definição e nebulosa sem núcleo. Ou seja, eu estudo tudo ao mesmo tempo agora. Temos aí a expressão de um duplo imperativo. Primeiro, afirmar bem alto o fato de pertencer a um grupo que tem que tem por trás dele um passado com obras e contribuições sucessivas, seguindo isso que permite consolidar suas posições de poder e reforçar as estruturas institucionais que fazem a força do Janal diante das ciências humanas, mais jovens e menos ancoradas nos aparelhos de poder. Olha esse ancorados no aparelho de poder. É o que eu falava agora há pouco. Eu estou falando de instituições, falando de negócios, né, e de uma tradição de negociação com o governo. Não estou querendo chamar de pelego, reacionário, não. Eu estou preocupando dizer o seguinte, estão aliados, né, ao Centro Nacional de Pesquisa, né, da França. Então tem toda uma ideia de manter a tradição. Ó, nós pertencemos a uma tradição, sim, né, e esse instituto aqui, essa revista, né, há anos recebe determinadas verbas, determinadas bolsas,
né, e elas devem ser mantidas. Quando eu falo bolsas aqui, não é bolsa fome, que nem nós temos aqui, não. Estou falando de milhões de euros para que esses grupos aqui de intelectuais façam suas pesquisas históricas. Né? Se a gente pensar que aproximadamente 5 mil euros é a bolsa, 5 mil euros é a bolsa de mestrando em Paris, né, um mínimo um insulto que acontece aqui no Brasil. Vamos lá. A continuidade reivindicada pelos anais mascara, de fato, as numerosas inflexões e rupturas entre o discurso dos anos 30 e dos anos 80, apesar de certo número de orientações fundadoras ainda hoje estarem presentes. É o que eu falei agora há pouco, né, no intervalo. É claro que há muita coisa dessa tradição presente aqui. Mas agora, o que o Dossé está brigando é dizer o seguinte: não há uma continuidade, não há uma linearidade, nós somos os herdeiros e nós fazemos como eles faziam, né, na grande perspectiva, na longa duração. Isso não está sendo feito. Né? Mas por que, de novo, por que insistem esses da terceira geração, insistem em dizer somos a terceira geração? Né? Somos os continuadores, os pais fundadores. Porque esses caras herdaram, de fato, sim, herdaram o quê? As instituições, herdaram a revista de análise, herdaram o instituto. E é evidente que eles precisam manter uma relação diplomática com o Estado e com as agências de fomento, e com as editoras, e com toda a influência editorial no mundo do mercado que fora desenvolvida nos anos 60 e, evidentemente, continuava, e deveria continuar, nos anos 70. E quando ele diz isso, preso às amarras institucionais, por isso ele diz, é necessário justificar essa linearidade, é necessário justificar o que? Essa permanência, embora existam sérias rupturas com o que pensava, né, a história combatente do Lucien Febvre e a história também combatente do Bloch. Né? E aí o texto continua. A história da escola do Janal não é uma história imóvel. Pelo contrário, ela se adapta com sucesso às mutações sucessivas de nossa sociedade no decorrer do século XX. Isso é mérito, de certa forma. E resiste com a mesma vitalidade aos assaltos das ciências sociais vizinhas e concorrentes. A história atravessou a escola do Zanal, influência particularmente sensível aos historiadores, muito perceptíveis ao mundo circundante, inclusive aos efeitos da moda. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma crítica. Talvez seja uma estética muito interessante de como se fazer uma crítica. Né? Não é receita, mas ou seja, a forma que se apresenta aqui, a crítica do Doss é muito polida, é muito séria. Não é uma coisa jacosa, mas é uma crítica séria. Ele não está querendo destruir os análises, ele não tem essa pretensão. E nem está preocupado só com projeção. Está, mas não só com projeção intelectual do seu trabalho, da sua crítica, da sua tese. Ele está querendo colocar aqui o seguinte, uma proposta de entendimento da sociedade, né, de historiadores analistas. É isso que ele está propondo. Né? E ele vai aí sim bater de frente com as teses de que há uma continuidade, de que há uma permanência, que ainda a história é uma história combatente igual ao do Lucien Febvre. Né? Ele vai dizer, não é, e vai explicar com calma isso, sem ficar vociferando, né? Embora a vociferação seja também aceitável, né? Mas não faz parte da estética dele os berros e vociferar, né? Ele tem sim vociferação, mas de uma outra forma, né? Não com luva de pelica necessariamente, porque é muito pobre para poder significar o que ele faz. Ele faz a crítica. Eu acho que é assim mesmo. Entre os análises dos anos 30 e dos anos 80, leia-se, 70, entrada de anos 80, pode-se localizar certo número de continuidades e descontinuidades. Isso aqui é de uma honestidade intelectual tremenda do Dossel. Né? Porque, ou seja, de novo, terceira vez que eu vou repetir, há continuidades, há permanência, há coisas que ficaram aqui na década de 70, entrando para os 80, claro, mas há também rupturas. E é necessário apontar essas rupturas, coisa que os analistas dos anos 70 e 80 não vão fazer, por motivos que nós já falamos. Toda uma institucionalidade, toda uma tradição, né? Estou falando de business, estou falando de negócios mesmo. Né? Não posso simplesmente falar assim, não sou filho de meu pai e de minha mãe. Né? Eu tenho uma fazenda para poder continuar administrando. Né? Eu posso, se eu quiser, sou uma ovelha negra, eu sou um rebelde, eu quero fazer tudo diferente do que fez o Brodel, do que fez o Lucien Febvre. Eu quero acabar, eu vou propor o fechamento da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais e a Revista dos Análises vai dar uma receita de bolo, uma revista de bolo. Até poderiam, mas olha as bolas. Estou falando de algo rentável.
Não estou falando algo meramente filantrópico. A revista não existe para o bel prazer, tipo assim, olha, atendi a demanda do CAPES, ou ainda do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Tive 2 publicações do ano, publiquei na minha revista. Não é para isso que existe a revista. Ela não surge para isso, e embora contemple também essa exigência feita depois dos anos 20, o objetivo dos análises também é divulgar a pesquisa e não é dar de graça, né? Não é gratuita, é vendido isso. Né? Não só os análises, se vocês quiserem assinar os análises online, é possível também, vocês recebem as cópias todas em francês, né? Desculpa, em PDF. Né? Só que tem um custo, né? Eu não sei exatamente qual é o custo, né? Mas tem um preço, a assinatura de uma revista. E as revistas de divulgação, os programas de TV, os programas de rádio, as telenovelas, as participações, as assessorias, todo o trabalho de conselho editorial, tudo isso é remunerado. Né? Talvez, só talvez, alguns historiadores no Brasil e cientistas sociais trabalhem de graça. Talvez. Não é o caso dos análises. De graça ali, nem injeção na testa é aceita. Né? Ou seja, aqui a gente cobra, amigo. Nós somos profissionais. Nós não estamos aqui por hobby. Somos profissionais como tais. Tem preço. A aula tem preço, o livro tem preço, a consultoria jurídica, a consultoria historiográfica, sociológica, política, econômica tem preço, né? A intervenção na televisão tem preço, a publicação na tua revista, por exemplo, uma revista chamada A História, a revista de História, A História, né? É a mais popular de todas. Se eu vou escrever nessa revista, meu artigo tem preço. Isso acho que é válido até hoje. Aqui ainda há muito assim, ó. A TV tem aqui ao lado, necessita de um analista político. Daí dá uma ligadinha aqui no departamento. Então, ou algum. Normalmente tem a lista, né? Lá eles têm lá, um rolzinho deles lá. Né? Quem eu chamo para falar disso, quem eu chamo para falar daquilo, etc. e tal. Suponhamos que entre aqui alguns de nós eu quero um estudante de ciências sociais para poder dar sua opinião sobre tal situação, e eu quero um professor. Daí, por exemplo, chama eu e você. Daí nós vamos lá. Né? E aí, normalmente, nós vamos e cobramos quanto? A situação de precariedade do trabalho intelectual é tão atroz que às vezes nós não, na maioria das vezes, me parece, nós não cobramos nada e ficamos felizes por termos sido convidados a dar a nossa análise e opinião de graça na TV. Tem. O jornal, por exemplo, o Correio Marilense, né? Eu não sei, me corrijam, mas esse é o jornal de maior circulação na cidade? Correio Marilense? Diário. Chama só Diário? Diário de Marília. Nossa, esse jornal é horrível, eu conheço. Sim. Bom, enfim. Tem o Bom Dia aqui também, né? Que é outro. Enfim, não vou entrar aqui para poder meter o cajado nos caras. O fato é, muitas vezes nossos artigos saem nesse jornal. E ficamos felizes quando os nossos artigos saem nesses jornais. Né? E aí, ganhamos quanto? Alguém pode estar ganhando, depende de como você negocia. Né? Mas eu posso falar com muita segurança, grande parte não negocia nada, fica feliz, dá graças a Deus, e ainda assim, galera, saiu lá, dá uma força lá, lê o jornal. Né? E mesmo sabendo que o jornal é um jornal fuleiro. Depende, né? Vai depender das pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para a precarização. Uma precarização que os análises estão lutando. Eu não sei, depois eu vou falar de alguns exemplos assim e valores para vocês. Tem situações que se paga assim, olha só. Mas eu acho que a maioria às vezes não paga mesmo não. Né? Mas isso é um sintoma da precarização do trabalho intelectual que nós estamos submetidos. Essa é uma das bandeiras dos análises. E também daqueles que não são analistas. Né? Mas sobretudo dos análises. Esse papo de fazer filantropia, trabalhar de graça, isso é trabalho escravo disfarçado. Nós somos profissionais e como tais, vamos valorizar o nosso passe. E se nós não valorizarmos o nosso passe, relaxa. Né? As empresas vão querer de forma gratuita mesmo, né? Estilo Dalai Lama. Acho que nem o Dalai Lama faz de graça. Aliás, as palestras do Dalai Lama não são de graça, né? Não são gratuitas. Pô, né? Então, assim, a gente está para lá do Dalai Lama, né? Em relação à filantropia. Observem. O Dawson, então, está chamando a atenção a um tipo de negociação que ganha tônica nos anos 70 e nos anos 80. O Lucien Febvre e o Marc Bloch não tem essa preocupação de mercantilizar, respeitar o profissional, claro, mas não transformar isso em uma grande empresa. Se vocês leram o texto, perceberam que ele está chamando a terceira geração, que não é continuidade da segunda, como uma grande empresa das ciências humanas, das ciências históricas, sobretudo da historiografia. Né? É uma perspectiva mercantil da qual não existia lá até a segunda geração.
embora sim, se vendesse, se publicizasse, etc., mas o objetivo não é escrever, pesquisar de acordo com o mercado. Temas que vão vender, temas que vão dar audiência. Ou seja, mas isso também é uma questão de sobrevivência, né? Eu acho que isso não pode ser motivo simplesmente assim, tipo, então eles são pelegos. Não, isso é muito pobre, né? Vamos entender a lógica que eles estão inseridos. Eles querem propor uma produção da escrita da história profissional e que atenda a demandas do mercado, para que as pesquisas possam continuar sendo feitas. Né? Mas o Tosse não perdoa mesmo assim. Ele considera legítimo, pode fazer, não tem problema, tanto que ele está fazendo hoje, o Tosse está fazendo a mesma coisa hoje. Né? Mas agora, não me venha dizer que é uma continuidade da primeira geração e da segunda, sobretudo da primeira, porque não é uma continuidade. Há permanências, mas há radicais rupturas. Tudo bem? Sobretudo com a perspectiva que vem até a segunda geração, que é a de longa duração, longue durée, como fala lá o Prodel. Né? Ou seja, a longa duração já não é a perspectiva de análise do objeto, não está na longa duração, a perspectiva de longa duração. Né? Mas uma perspectiva de curta duração. Né? E aí vem o diálogo gigantesco com parte da história cultural, né? Que recorta, fotografa ou ainda filma alguns minutos em um dado espaço, determinadas relações sociais, e a partir desse espaço curtíssimo, né, vou tentar buscar a essência daquela sociabilidade. É uma crítica, de certa forma, né, aos antropólogos e etnólogos, sem piedade. Né? Mas agora, onde está a crítica? Por estar dialogando com a antropologia? Não, isso é um mérito, que é uma continuidade de diálogo interdisciplinar dos análises. Mas agora a crítica está em dizer que não há uma ruptura epistêmica, e há uma ruptura, né, nesse caso aqui, epistêmica. Né? Pois bem, é que assim, eu não sei, né, mas eu não vou ficar fazendo leitura do texto, não, mas é que o texto é muito, muito bem escrito. É um texto exemplar para a gente ver como que se escreve bem e como se traduz bem também, evidentemente. Né? Então, assim, o que eu quero chamar a atenção, para trazer um pouco para o nosso momento, do nosso tempo presente, é essa perspectiva cultural. Como eu falei na última aula, na época que eu fazia graduação, nossa, era uma febre, história cultural, história cultural. Se você falasse alguma coisa que não fosse sobre a cultura, nossa, você era, assim, excluído de determinados grupos sociais. Até, de certa forma, até execrado mesmo. Estou falando da Unesp de Assis. Se você quisesse fazer parte de um grupo de história cultural, nossa, existem várias possibilidades do departamento de história. Mas se você quiser fazer parte de um grupo de estudo de ciências, de história política, ai. Você vai ter lá 2 professores chatos pra caramba, né? Eu não sei se vocês conhecem aqui Assis, né? Vai ter 2 professores chatos pra caramba lá, 3 na realidade, que vão trabalhar história política, né? E que também manjam de história cultural, mas o foco deles, né, naquele momento que eu falei, era 99 e 2000, né? Era a política, né, e sobretudo numa perspectiva que não agradava o pessoal da história cultural. Né? Eu falo de 3 professores. Estou falando de um professor que chama... Estou falando do Norte, do Mortadelo e do Cadu. Estou falando de 3 professores polêmicos no campo, né, que vão dialogar sim com a história cultural e vão manjar muito da história cultural, mas a pegada dos caras também dialoga com outras áreas do saber. Né? São bastante influenciados pelos análises. E isso dava um choque danado, porque a maior parte do departamento era história cultural. Teve uma vez, me permitam, isso já não está mais no texto, evidentemente. Uma vez era comemoração, uma reflexão sobre o Dia do Trabalhador, né, o 1º de maio, e aí chamaram o Marcos Del Roio, né, para fazer uma conferência para os alunos da graduação e tal. E aí uma professora, que eu não vou citar o nome, pode botar no pau de arara, mas não citarei o nome, que é muito sacanagem, né? Mas não posso deixar de falar. Ela... porque o Marx morreu, o Marx está morto, porque essa perspectiva materialista histórica dialética aí já foi. Agora, o que tem mais aperfeiçoado no trabalho historiográfico é a história cultural. Né? Porque esse negócio do marxismo é muito ossificado, Marx não deu conta, Marx não deu a devida atenção à cultura. Né? Então, Marx é uma furada, esse papo de marxismo aí ultrapassou. Você já teve seu tempo na década de 70 aqui no Brasil, década de 60, já foi. Caio Prado Júnior deu sua contribuição na década de 30, mas chega, agora é história cultural. O Marx está morto, nossa, afronto isso. Um afronto até mesmo para quem não é marxista, mas postula entender os clássicos. Daí eu achei muito engraçado, porque daí foi o Marcos Del Roio falar sobre Gramsci, né? Sobre a ideia de bloco histórico para os historiadores.
E aí foi interessante porque a determinada professora do departamento de história ressuscitou rapidinho, deve ter feito uma pagelança, um ritual xamânico qualquer, né? Qualquer não, muito potente, e ressuscitou Marx, porque Marx é super atual, super importante, extremamente contraditório. Mas para que eu estou contando essa historinha? Para falar um pouco da repressão política epistemológica que rola dentro da universidade. Eu sei que vocês sabem disso. Estou pontualizando com uma experiência a partir da minha vida, né? Que não é supra-sumo de nada, mas para sair um pouco do campus também de Marília. Né? Ou seja, a ideia de que é necessário estudar a história cultural também é um posicionamento político e político conservador autoritário, de uma violência monstruosa, como também marxista, tem que ser marxista. Já impondo isso é de uma violência monstruosa também. Né? E nesse caso, eu estou dando esse exemplo porque é um campus importante da produção historiográfica brasileira, é importante, temos poucos, os que temos, certamente Assis é um campus muito importante, sobretudo em relação à história cultural, extremamente importante, muito mais do que Franca. Franca sempre foi muito alinhado com a história política, embora exista, sim, pesquisa de história cultural em Franca, lógico, mas no caso da Unesp, Assis é o foco central da história cultural. E o que acontece? Postulando que uma história política já não dava mais conta de explicar a sociedade, e sim uma história cultural. Ora as bolas. Se a história política não dá mais conta de explicar a sociedade, por que um comportamento político está conduzindo a construção da história cultural em determinado departamento, no caso lá do campo de Assis? Está dando para sacar a contradição? A história política, isso demonstra, aí sim volta aqui no texto, demonstra como é inseparável a cultura da política, da economia, de caramba quatro, que a gente conseguia elencar aqui como fatores constitutivos das esferas sociais, como diria o Weber. Né? Ou seja, é muito intrínseco uma à outra. Né? É claro que eu vou poder, em dado momento do meu objeto, eu vou privilegiar a manifestação cultural X. Mas entendendo que essa manifestação cultural X, ela não está recortada, possivelmente colocável em uma gavetinha da manifestação cultural X. A gavetinha da manifestação cultural X, YZ, com as gavetinhas X2, que é a economia, X3, X4, né, Z1, Z2, que é a política, aquela ideia de compartimentação. Né? Ou seja, cultural pelo cultural, ou que seja ainda político pelo político, econômico pelo econômico. Isso é pobre. Desculpa, eu estou sendo um pouco agressivo. Memcorando em todos, inclusive no Legó. Isso é pobre. Porque a produção o estudo das relações sociais, a produção do conhecimento, a gente pode sim artificialmente recortar, colocar em gavetinhas para melhor processar as partes, sim, tá, tudo bem, tranquilo. Mas agora, não vamos esquecer, por mais que a gente pegue essa metáfora, né, uma metáfora estrutural, com portas, gavetinhas da filosofia, gavetinhas da cultura, gavetinhas, sei lá, do religioso, gavetinha do político lá dentro, esse monte de gavetinha faz parte de uma grande estante. Olha lá, totalidade. O problema é quando eu puxo a gavetinha da cultura e me detenho a ela e entendo que aquela gavetinha é o umbigo do mundo. Quechua. Quechua significa umbigo. O umbigo do mundo, ou seja, eu explico tudo através dessa gavetinha. No caso aqui, o foco dele da crítica é o cultural. Mas eu poderia também puxar aqui, ó, a gavetinha do marxismo. E o marxismo explica tudo. Não, infelizmente, não explica tudo, não. É verdade, explica quase tudo, mas não explica tudo. É brincadeira. Né? Ou seja, essa ideia de compartimentação e perca de uma ideia de totalidade do qual essas partes, não só fisicamente, mecanicamente estão montando, dando vida a um todo. Totalidade não é simplesmente a junção mecânica das partes, mas as múltiplas determinações de uma em relação à outra. Não vou nem conseguir determinar isso com gráfico. Né? É uma influenciando a outra. Dando vida em diálogos. E essa é a grande proposta dos análises, da primeira e da segunda geração. E esse é um ponto nevrálgico para o dossiê em relação à terceira geração. Esses diálogos cessam, quando não, desaparecem. E aí vem a crítica gigantesca para aquela ideia de que nós somos a plena continuidade da história dos análises. Isso não está acontecendo. Né? E o Doss é um dos poucos que tem feito para poder fazer isso. Né? E isso certamente custou caro para ele. Muito caro. Mesmo sendo professor da Sorbonne,
da 10ª sessão, não tenha dúvida que o pessoal da 6ª sessão, sempre e até hoje, ele não trabalha na 6ª sessão, onde é justamente uma escola de ciências sociais, feita por historiadores. Né? Ele trabalha na 10ª sessão, que também é de ciências humanas, né? Mas não pisa muito no sentido de publicar ou ainda delimitar pesquisas a partir da 6ª sessão, está alocado na 10ª sessão. Eu quero chamar a atenção desse livro aqui, pessoal. Ele é um pouco mais denso, né? Mas é um livro importante porque a primeira parte e a segunda parte fala mais da história da análise. Não está preocupado em fazer contraposições diretas. Ele vai fazer essa contraposição dessas diferenças lá com a parte 3. Né? Então, por isso que eu focalizei a 3. Para não ficar falando de novo aqui, repetidamente, embora seja um outro autor, de novo, o que defendia os análises, o que fazia o Mark Bloch e o Lucian Febvre, para a perspectiva, para o conceito de história. Isso a gente já viu lá no texto do próprio Mark Bloch, né, e nos textos aí do Jacques Le Goff, né, na propositura dele, né, e do Jean Chanot. Né? Então, assim, não focalizei a primeira parte e a segunda parte, composta em vários capítulos, porque é um repeteco gigantesco, né, da importância da escola dos análises. Eu acho que isso já ficou claro para vocês, né, e eu acho que ficaria por demais redundante. Vou usar uma expressão de um autor que nós vamos estudar o próximo autor que nós vamos debater aqui. Quais são as lições que nós podemos tirar da escola dos análises? Não no sentido professoral, mas no sentido aqui do campo de pesquisa, do métier do historiador e do cientista social. Né? Como fazer uma pesquisa fica tom de receita. Né? 7 chaves para a pesquisa social. Né? Credo, não. Deixa para o Khalid escrever isso, o Augusto Cury, eles vão escrever, provavelmente já deve estar escrito. Né? Agora para nós aqui. Por exemplo, está claro para vocês a importância das fontes históricas? Para a pesquisa social, eu sei que todo mundo tem ciência que eu tenho clareza de que vocês não serão historiadores, e sim cientistas sociais. Está claro isso, né? Dessa minha clareza, está claro em vocês também? Agora, está claro para vocês que o instrumental, o operacional que o historiador tem diante das suas fontes é de extrema importância e pode contribuir para a tua pesquisa? Isso é o que faz existir essa disciplina aqui dentro de um curso de ciências sociais. Né? Quando se coloca lá no programa do curso de graduação e bacharelamento de ciências sociais a disciplina de história, não é com nenhuma pretensão de formar, evidentemente, historiadores, mas sim trazer a perspectiva da historiografia para que vocês possam, de uma certa forma, desenvolver reflexões sobre o métier do historiador. Né? Então aqui eu não falo, eu sempre tento colocar aqui como historiador mesmo, não como cientista social, que não sou. Né? Mas a partir do historiador, da prática historiográfica, os autores são historiadores, né? Como é que o historiador trabalha? Né? Ou seja, a crítica que os análises fizeram sobre as fontes históricas. Não são só fontes documentais escritas. Atenção, significa que eu tenho que abandonar, então, pelo menos os historiadores abandonaram as fontes escritas? Sim ou não? Não, claro que não. Mas agora eu preciso interrogar essas fontes. Né? Talvez essa seja uma expressão de um italiano chamado Carlo Ginzburg, né, que dialoga muito com a terceira geração dos análises. Né? Ou seja, eu preciso interrogar essas fontes. Né? Não no sentido de se sentir um policial civil, um investigador de polícia, mas no sentido de questionar. Aí no sentido do bloco a expressão é essa: problematizar. Eu preciso fazer uma história-problema. Eu preciso problematizar o meu objeto. E aí o objeto tem várias fontes, seja documental ou não documental. Agora deixa eu fazer só uma colocação para a sala, encaminhando a nossa finalização de hoje. E quando você não tem documentos históricos para fazer uma pesquisa social? É possível fazer a pesquisa mesmo assim? É ou não? Muitos vão dizer que é, outros vão dizer que não é. E a Mari Del Priori vai dizer que sim. Eu não sei quem é que citou a Mari Del Priori aqui hoje. Você, né? Ou seja, a Mari Del Priori vai falar que sim, mesmo sem as fontes, eu posso fazer a pesquisa assim. Os historiadores da escola francesa, da escola prussiana, vão dizer o seguinte: sem fontes não há trabalho de historiador. A Mari Del Priori vai dizer o seguinte: sim. E eu vou falar sobre a história das mulheres, né, no Brasil, na cidade de São Paulo, no meados do século XIX. Mas que documentos que eu tenho... sobre o movimento feminista. Olha o que eu estou falando. No meados do século XIX, o movimento feminista na cidade de São Paulo. Como assim? Que documentos você vai trabalhar? Não tem. Justamente a partir da ausência das mulheres, eu posso fazer a pesquisa. Usando outros documentos,
certamente outros documentos, em que as mulheres não aparecem. Lembra, eu fiz uma citação aqui de uma pesquisa da Unesp de Assis também, não citei o autor por questão de uma ética pequena burguesa, certamente, né? E até mesmo porque eu não lembro mais o nome exatamente da pessoa. Ela fez uma pesquisa sobre a participação das mulheres. É Jacarezinho, a cidade do interior do Paraná, aqui perto de São Paulo. Jacarezinho, Jacareí, Jacarezinho. Ela fez uma pesquisa sobre o papel das mulheres na organização da cidade de Jacarezinho. Uma coisa assim, a participação das mulheres na política do município de Jacarezinho. Período tal. Período republicano recente, assim, tipo década de 40, 50.